Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar os estudos da semana 4 do nosso PET, onde a gente vai tratar sobre retas, posição relativa entre retas, tá? Essa semana o PET encerra a geometria analítica, depois a gente vem com 2 semanas de probabilidade e nas outras semanas que a gente tem no total do bimestre, 10 semanas, a gente vai finalizar com geometria analítica, onde eu vou passar atividades complementares para vocês do nosso livro didático, ok? Então, eu não vou passar atividade complementar de geometria, de probabilidade, porque no ano passado a gente já esgotou todas as possibilidades de probabilidade, né? Eu já dei muitas atividades extras, atividade do PET, então a gente já fez tudo que tinha para fazer de probabilidade, até além do PET do segundo ano. Então eu vou focar mesmo na geometria analítica, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho, igual eu gosto de fazer. Eu pego do PET, está aqui, ó, na nossa página 39, tá? 38, 39, 40, da página do PET 2, de matemática. Eu faço um resuminho para facilitar para vocês mesmos anotarem no caderno, quem gosta de fazer as anotações, os resumos, enfim. Então, a gente tem 2 tipos de retas, tá? Essas 2 retas, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Ou elas se cruzam, ou elas não se cruzam, ok? Ah, Tatiana, mas às vezes ela pode ter uma reta assim, outra assim, ela não está se cruzando. Imagina que cada caneta é uma reta. Mas toda reta é infinita, certo? Então, no prolongamento dela, elas vão se cruzar. Porque essa aqui é infinita para cima e para baixo, né? Então, vamos fazer um desenho basicamente assim, ó. Se eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, você fala assim, ah, elas não estão se cruzando. Só que aquilo que está desenhado ali não é uma reta, é um segmento de reta, só desenhei um pedacinho. Então, a gente tem que entender o quê? Que ela se prolonga. Então, essas 2 retas que eu desenhei aqui são, na verdade, retas concorrentes, tá? Meu paninho, né, de apagar o quarto. São retas concorrentes. E as retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Dentro das paralelas a gente tem 2 tipos e dentro das concorrentes a gente tem 2 tipos também. Esse barulhinho no fundo, gente, é a minha cachorrinha tentando, arranhando a porta, querendo sair. Porque se ela ficar aqui fora, ela vai ficar latindo. Então vamos lá. Retas paralelas, distintas. Então o que são retas paralelas distintas? Eu vou ter 2 retas, tá? Vou pegar aqui a minha régua. E vou usar a própria régua como, então aqui, ó, R e a reta S. Eu usei os próprios pedaços da régua para fazer as linhas paralelas distintas. O que são distintas? São diferentes. Então, retas paralelas distintas são 2 retas diferentes, tá? Elas passam por pontos diferentes, mas a inclinação delas é a mesma. Repara que as 2 elas vão pelo mesmo caminho, vamos dizer assim, a inclinação delas é a mesma. Então, o que isso aqui significa? As retas paralelas que são distintas, vou passar um traço aqui assim, ó, para separar o nosso resumo do nosso exemplo. Toda vez que a reta for paralela distinta, o M, o que é o M? É o coeficiente, lembram? É o coeficiente de inclinação, é o coeficiente angular. Então, o MR é igual ao MS. Então, o M dessa reta é igual ao M dessa reta aqui. Na hora que a gente pegar a equação da reta, a gente vai ver que o M das 2 é igual. Se o M das 2 for igual, é porque elas são o quê? Paralelas distintas. Elas são paralelas, cada uma no seu lugar. Elas podem estar mais separadas, elas podem estar decrescentes, só que o M é igual, ok? O que são retas paralelas coincidentes? Nossa, que coincidência, né? O que é uma coisa que é uma coincidência? É uma coisa que bate em cima da outra, não é? É uma coisa que aconteceu justo naquele momento, 2 fatos coincidentes, 2 coisas ao mesmo tempo. Então, retas paralelas coincidentes são, assim, ó, vou colocar assim, ó, aqui eu tenho a reta R, tá? Vou usar outra letra, vou usar a letra T.
E aqui, não tem mais longo de durar, eu tenho aqui, ó, a reta U. Ó, beleza. Meu dedo. Aqui, ó, é porque eu passei na régua. A reta T e a reta U, elas são paralelas, porque elas estão na mesma inclinação, só que elas são coincidentes. O que isso significa? Que uma está em cima da outra, que as duas estão na mesma posição. Então, elas são paralelas, coincidentes. Como que a gente vai olhando na equação da reta? Eu tenho lá, y igual a 5x mais 1, y igual a 2x mais 3. O que ela é? Ela é paralela, ela é concorrente, ela é perpendicular, ela é... Nossa, pai eterno, do que isso tudo aqui que ela é? Eu vou olhar sempre, vou precisar desenhar? Não, somente olhando os coeficientes eu consigo saber. Paralela, a gente sabe que o M é igual. Então, aqui, ó, o MR vai ser igual ao MS, certo? O M vai ser igual. Só que o que mais que vai ser igual? Basicamente tudo, tá? Por quê? Porque as duas retas são coincidentes, então elas passam pelos mesmos pontos. Então, na verdade, elas são as mesmas retas, são retas iguais, vamos dizer assim, só que escritas de forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, y é igual a 2x mais 1, certo? Se eu tiver aqui uma equação da reta, na verdade eu não vou nem colocar em forma de equação reduzida, vou colocar em forma de equação geral, que fica mais fácil, porque é igual a zero, para não confundir a cabeça de vocês. Então eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 3y menos 1 igual a zero. Essa é uma equação de uma reta qualquer. Aí eu tenho outra equação de outra reta, que é 4x mais 6y menos 2 igual a zero. O que aconteceu dessa reta para essa reta? Os meus coeficientes apenas duplicaram, dobraram. Né? A gente multiplicou 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, menos 1 por 2, menos 2. E 0 vezes 2 dá 0 mesmo. Por isso que eu fiz igual a zero, se não fizesse igual a y, não ia confundir a cabecinha de vocês, tá? Então, o que acontece? Retas coincidentes são retas cujas equações são basicamente as mesmas, só que olhando assim no estalo você não percebe. Mas depois você vai analisar, você vai perceber que, simplificando, vai ser sempre a mesma equação. Por quê? Porque elas são coincidentes, elas são a mesma reta. Tá ali uma em cima da outra, tá bom? São poucos casos de atividades que a gente vê isso, mas é bom a gente saber. Então, a gente tem retas paralelas distintas ou coincidentes. Então, elas podem estar separadas ou elas podem, no final das contas, ser a mesma reta. Depois das retas concorrentes, a gente tem dois tipos. Elas podem ser perpendiculares ou não perpendiculares. Isso aqui é o que mais cai, são as perpendiculares. Eu não sei o que tá meio rabiscado aqui minhas coisas, mas aqui meu filho, quando eu vou escrever, ele vai fazendo bagunça, ele vai apagando. Vamos lá. As retas concorrentes podem ser perpendiculares ou não perpendiculares. Então, o que é perpendicular? Perpendicular é chão-parede. Chão-parede, quando o pedreiro é bom, é 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. O símbolo de perpendicularidade é esse aqui, ó. A gente faz dois segmentos de reta e um quadradinho com um pinguinho dentro. O que é esse quadradinho com um pinguinho dentro? É o símbolo do ângulo reto, ok? Então, a gente tem o símbolo do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e duas retas se cruzando, formando um ângulo de 90 graus. Elas vão ter que estar sempre nessa posição aqui? Não. Elas podem estar, vou desenhar do lado de cá, mas vou apagar. Elas podem estar assim, porém formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, assim, esse é apenas o símbolo, mas elas podem estar em qualquer posição do plano e ainda assim formarem um ângulo de 90 graus, tá? E o cachorro do vizinho começa a latir. Vamos lá. Agora a minha. Aqui a concorrência é grande. Toda vez que duas retas forem perpendiculares, elas estão, basicamente, vamos dizer assim, em sinais opostos, tá?
Opostos e contrários. Então, o m de uma reta multiplicado pelo m da outra reta, o que é o m? É o coeficiente angular, é a inclinação. Quer? O coeficiente angular de uma multiplicado pelo coeficiente angular da outra vai dar sempre menos 1. Sempre. Sempre vai dar menos 1. Se não der menos 1, é por quê? Porque não é perpendicular. Então, vamos retomar. Tatiana, mas por que menos 1? Tem a ver com o sinal da tangente, tem a ver com o círculo trigonométrico. No PET, tem até uma demonstração que eu acho um pouco desnecessária fazer para vocês, porque eu acho que confunde um pouco mais a cabeça, tá? Então, eu acho que nesse momento, o ideal é a gente guardar que retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma multiplicado pelo coeficiente angular da outra dá sempre menos 1. E se não der menos 1? Se não der menos 1, o que vai acontecer? Elas vão ser simplesmente concorrentes, ou seja, não perpendiculares. Então, esse termo a gente nem usa muito, não perpendiculares. A gente usa concorrentes e perpendiculares. Concorrentes se cruzam. Perpendiculares se cruzam formando 90 graus. A gente usa esses dois termos mais, tá? Então, não perpendiculares, o que acontece? Aqui, ó, o MR vezes o MS é diferente de menos 1. Não vai dar menos 1. E se der qualquer outro número? Significa que elas não são perpendiculares, ok? E se eles forem iguais, significa que elas são paralelas. Aí elas vão ser paralelas distintas ou coincidentes? Na maioria das vezes, distintas. Mas a gente faz a análise e percebe se elas são coincidentes. Se tudo isso que eu falei, Tatiana de Deus, está falando grego, não estou entendendo nada. Fiquem calmos, tá? Essas são apenas anotações. Isso para mim é muito fácil, porque todo ano eu explico, todo ano eu falo, eu só dou aula de matemática, vocês têm várias matérias para aprender, vários conteúdos para registrar. Eu faço da maneira mais simples possível para vocês entenderem. Eu tento fazer, né, da maneira mais simples possível. E vou passar exemplos também que não estão no PET, eu vou passar exemplos do livro, porque da forma só que estava no PET, eu acho que não deu para fixar 100% o conteúdo, tá? Então, eu peguei esse exemplo aqui, ó, que está na nossa página 61 do livro, lá nos exercícios resolvidos, para poder fazer para vocês. Vou passar para o próximo vídeo para não ficar muito longo, ok? Então, até já para os exemplos.